Shalom, seu trigo. E hoje vamos falar do pecado da preguiça. O pecado no qual, pelo menos 14 vezes, Deus deixou claro em Provérbios, no qual ele não se agrada de maneira alguma. O preguiçoso, você geralmente percebe que ele não quer fazer o que... Ele sabe o que pode ser feito. Como assim, trigo? Perceba que o preguiçoso, ele sempre sabe que ele deve trabalhar. Ele sempre sabe o que deve ser feito. Quando você vai no banheiro público, o que te incomoda é saber que outras pessoas passaram por lá e não limparam. E o que te incomoda em si não foi elas não terem limpado, mas o fato delas saberem que deveria ter feito isso. E isso te incomoda. Porque refiro-me eu que o pecado da preguiça, para mim, poderia ser um dos piores. Para mim, se não o pior. Porque o pior não é aquele que faz a maldade. Pior é aquele que sabe o que deve ser feito e ainda assim não faz. Martin Luther King fala muito sobre o grito dos inocentes, que o pior não é aquele que se escandaliza, né? Mas o inocente que permanece em silêncio. E da mesma maneira é o preguiçoso. Ele sabe o que deve ser feito. Ele sabe que deve orar. Ele sabe que deve procurar a Cristo acima de tudo, ou ele sabe que deve amar o próximo. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele vai ir no culto e muitas vezes vai dizer o quê? Ah, não, mas Deus já disse semana passada, não, mas eu já ouvi isso antes, tá? Mas e daí? E daí se Deus falou isso? Eu não tô entendendo. Acha mesmo que Deus falou isso daí simplesmente porque ele apontou um erro em você? Se você tá vendo isso, então mude. É isso que Deus quer que você veja. Ele não tá te apontando um erro em ti para que você possa lá e falar: ah, Deus, mas eu já sabia disso, é mesmo? Então mude isso. Mude aquilo que tá errado. Mude aquilo no qual Deus, pelo menos 14 vezes em Provérbios, deixou claro o como ele detesta o preguiçoso. Pois o pior do preguiçoso em si é que ele sempre sabe o que fazer. O pior do herói é aquele que sabe que deve salvar, mas ainda assim não faz. Ele é pior que o vilão. Perceba que você vai sentir mais raiva em um personagem numa obra por ele saber o que deve ser feito e ainda assim não faz. O traidor entra na preguiça. A ira entra na preguiça. Diferente da ira, você geralmente fica cego pela ira. Diferente da luxúria, você fica cego pela carne. Diferente da ganância, você fica cego, querendo ter aquilo que é de outra pessoa, ou a inveja, né? Que pode se encaixar mais nisso. Mas a preguiça não. A preguiça você sempre sabe. Você sempre sabe que a preguiça... Você sempre sabe que você deve orar, sempre sabe que você deve pedir perdão e ainda assim não pede. Sabe que deve perdoar, mas ainda assim não perdoa. Meu gato passando na frente, o Dash, né? Perceba que os fariseus, eles não foram criticados por conta daquilo que faziam em si, mas daquilo que não faziam, daquilo que eles sabiam que podia ser feito. Não é pelo fato de serem gananciosos, serem pecaminosos, porque Deus estava aqui pelos pecadores mesmo, justamente para poder curar o pecador. Mas o pior daqueles é aquele que sabe que pode ser feito e ainda assim não faz. O preguiçoso vai dizer: ah, tá, mas eu já sabia disso. Ou, tá, mas eu não sei que caminho tomar. Não, você sabe que caminho tomar. Você sabe bem. Você não quer tomar, é diferente. Você quer que alguém caminhe por você. Você quer que alguém vá lá e aprenda por você. E perceba, todos à sua volta tendem a mudar, mas você, por conta dele e daquele, você não faz. Você não é covarde, muito contrário, você é preguiçoso. Você não é covarde. Realmente preguiçoso vai dizer que ele pode ter medo. Ou, nossa, mas eu tô com medo. Nossa, mas... Nossa, mas eu tô com medo e tal. E Cristo não teve medo? Jesus não teve medo quando ele ficou lá no Getsemane, isolado, com medo, aflito, pedindo: Pai, por favor, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus, ele não tinha medo? Ele não era homem no momento? O homem Deus não teve medo quando ele teve que ser açoitado até a morte? Será que ele não teve medo? Não é medo, é preguiça. O que tu sentes não é medo. Perceba bem, não é medo. Pois você sabe o que deve ser feito, isso não é medo, não é covardia. Pois os cristãos também, quando foram perseguidos pelo Nero, eles também não sentiram medo? Perceba, tu não és covarde. Tu não és covarde, pois os covardes não herdarão do reino dos céus. Mas tenha como ciência que se você não faz isso e aquilo por conta de alguém, então, se o pecado de alguém a levará ao inferno, então por esse mesmo pecado tu também irá. Não que estou te condenando, mas que
Tu sabe que deve salvar, tu sabe que quando vê alguém você deve ajudar ou deve orar por ela, mas ainda assim tu não faz isso. Tu ainda assim não perdoa, tu ainda assim não caminha, tu ainda assim, ouvindo tudo que Deus diz, ainda não quer fazer. Você não deseja fazer. E ele vai lá e aponta, mas tu diz, mas eu já sabia disso. Então mude isso. Mude. Provérbios capítulo 13, versículo 4. Então assim, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo do diligente são amplamente satisfeitos. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravizados. Você está sendo servo, está sendo escravo do seu pecado, está sendo escravo da sua preguiça. Irmão, Cristo ele também teve medo. Jesus teve medo. Acha que Davi não teve medo quando Saul o perseguia? Mas ele, não tendo preguiça, foi lá e fez algo. A procrastinação é diferente da preguiça. Não é sobre isso que iremos entrar hoje. É sobre preguiça, sobre saber o que deve ser feito e ainda assim não fazer. A preguiça sempre é sobre olhar para si mesmo e ainda assim fingir que não viu nada. Bom, shalom, eu sou o Trigo e eu acredito no Verbo. Eu sou Trigo, sejam trigos também.